Olá, que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de um livro super transformador, o Yoni Shakti, da Uma Dinsmore Tully. É um convite, sabe? Um convite para a gente repensar a yoga de um jeito que honre, que celebre de verdade o corpo feminino. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria deixar uma pergunta no ar. A yoga que a gente pratica hoje, essa que se tornou tão popular, será que ela é mesmo um caminho universal? Será que ela foi pensada, na sua essência, para abraçar todos os corpos, todos os ciclos? E aqui, olha, a gente chega no ponto central da discussão. De um lado, tem essa estrutura mais tradicional da yoga, né? Com suas hierarquias, seus protocolos, aquela ideia de um caminho sempre para cima, de progresso linear, e que historicamente foi muito guiada por mestres homens. Mas aí, do outro lado, surge uma outra abordagem, uma que nos convida a olhar para dentro, a valorizar a nossa própria sabedoria e principalmente a natureza cíclica do corpo. Ok, então vamos entender isso um pouco melhor. Para a gente sacar de onde vem essa nova perspectiva, é importante dar um passo para trás e olhar como a yoga que a gente conhece hoje em dia chegou até nós, principalmente aqui no Ocidente. A história nos mostra uma coisa bem interessante. As linhagens de Hatha Yoga que desembarcaram no Ocidente foram, na sua grande maioria, preservadas e ensinadas por homens, e claro, isso acabou moldando o jeito que a prática foi estruturada, sabe? Com um foco muito grande em disciplina, em progresso linear, um modelo que nem sempre dialoga também com a realidade cíclida de outros corpos. E para ilustrar essa jornada de uma forma bem bonita, o livro traz uma história, uma metáfora muito poderosa. Ela nos ajuda a sentir, a visualizar o que pode significar para uma mulher praticar yoga dentro dessas estruturas mais tradicionais. Então, imagine só. A história começa com uma jovem yogini. Ela está cheia de determinação, sentindo um chamado forte para subir uma torre bem antiga e circular. Ela está seguindo um caminho que muitos outros já trilharam antes dela. Os degraus dessa torre são de pedra, já bem gastos pelo tempo. Eles simbolizam a tradição, a linhagem do conhecimento que é passado de mestre para discípulo, algo que na yoga se chama parampara. É um caminho visto como sagrado, muito respeitado. Mas aí, acontece uma coisa. No meio da subida, vem um momento de crise. O ciclo natural do corpo dela se manifesta e a subida linear é interrompida. Simplesmente não dá mais para continuar subindo. E nesse momento, a jornada dela muda completamente. Em vez de subir, ela precisa descer. O trabalho agora não é mais de esforço para chegar no topo, e sim um trabalho de limpeza, de tirar o entulho que foi se acumulando na base da torre por séculos, aquilo que foi esquecido. E é quando ela termina de limpar tudo que vem a grande descoberta. O chão da torre não é de pedra, é de terra, terra pura, clara. E quando ela se deita ali, ela entende. A sabedoria que ela tanto buscava lá no topo estava o tempo todo ali, dentro dela, na sua base, na sua conexão com a terra. Essa história é linda, né? E ela nos leva direto para o coração da proposta do livro. Uma forma diferente de praticar, que é totalmente baseada na sabedoria dos ciclos. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos ver? Olha, a ideia aqui não é jogar fora a tradição de jeito nenhum. É, na verdade, enriquecer essa tradição, trazendo para dentro dela a sabedoria dos ciclos femininos. É como um convite para que cada praticante se torne a sua própria mestra, aprendendo a ouvir a voz do corpo. E uma maneira bem legal e prática de entender isso é pensar no ciclo menstrual como se fossem as 4 estações do ano. Cada fase, inverno, primavera, verão, outono, tem uma energia própria e pede um tipo de prática diferente. Quando a gente honra esses ritmos, em vez de ficar forçando um progresso constante, a gente evita o esgotamento, evita até lesões e, o mais importante, a gente conecta a nossa prática com a nossa verdade corporal do momento. E essa ideia de ciclos não para no mensal, não. O livro vai além e nos oferece um mapa para os grandes ciclos da vida. E ele faz isso de um jeito lindíssimo, usando as 10 Mahavidyas, que são as deusas da grande sabedoria na tradição tântrica. A gente não deve pensar nelas como uma escada, que a gente sobe um degrau de cada vez. É mais como uma constelação dançante no céu. Cada deusa que representa uma fase da vida está interligada com as outras. Todas juntas, elas formam um mapa circular de sabedoria.
Essa estrutura nos dá arquétipos super ricos para a gente entender cada fase da vida. Por exemplo, a Sodassi, a donzela. Ela não é só sobre ser jovem, ela é sobre a potência dos novos começos. Ou a Dumavati, a anciã. Ela não representa o fim de jeito nenhum, ela é a guardiã daquela sabedoria que só o tempo pode trazer. A ideia é que nenhuma fase é para ser superada, mas sim para ser integrada como uma fonte de poder. E tudo isso, todo esse novo olhar, nos leva a uma releitura fascinante, não só da prática, mas das próprias origens da yoga. É quase como redescobrir a história. E tem essa lenda. Essa lenda é encantadora. Ela vira a narrativa tradicional de cabeça para baixo de um jeito super divertido. Ela sugere que a sabedoria da yoga, aquela que vem da intuição, do corpo, nasceu de uma fonte feminina, de uma escuta profunda do que o corpo pedia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente levar. E se a maior autoridade na nossa prática não for um livro, um guru, alguém de fora? E se for a sabedoria que já mora no nosso corpo? Fica a reflexão. Talvez a verdadeira jornada do yoga não seja para cima, em direção ao topo da torre, mas sim para dentro.